Querido Shavuot, como é que vocês estão? Viemos aí de uma semana difícil, eu cheguei a compartilhar com vocês na rádio, gostaria até de trazer para vocês essa mensagem, eu espero em breve editar para vocês acerca de questões que aconteceram em Israel, contrário, na verdade, ao desejo dos nossos corações. Eu tenho recebido muitas críticas, na verdade, eu nunca vi uma ação tão forte relacionada ao antissemitismo como o que nós atravessamos nessa semana, não é? Então nós tivemos um ataque, em tese um ataque ao hospital que fica na faixa de Gaza, e inicialmente foi dito que nesse hospital haveria morrido entre 300, depois 500 e até 800 pessoas, e que esse ataque partiu de Israel com relação à faixa de Gaza, não é? Israel imediatamente disse que ele não tinha como objetivo, de modo algum, o ataque de nenhum hospital, de nenhuma escola e de nenhum lugar onde estivessem civis. Aliás, nós, como apoiadores e membros da Casa de Israel, nós sabemos que a ação terrorista não parte realmente por parte do nosso povo. Então, eu não estou defendendo a Casa de Israel, mas posteriormente, alguns analistas não judeus analisaram justamente o impacto aonde ocorreu essa explosão no estacionamento do hospital e não necessariamente no hospital, e aí chegou-se à questão de que poderia ter atingido entre 10 a 12 pessoas no máximo, da maneira que ocorreu, e que o impacto, a cratera, o diâmetro daquela cratera não correspondia a um ataque israeli, não correspondia a um ataque partindo da IDF, das Forças de Defesa de Israel. Posteriormente, claro, nós tivemos uma grande comoção mundial, mas as pessoas acreditam no que elas desejam acreditar, não é? Se você ouvir alguma coisa sobre alguém que você não gosta, você não tem identidade, vai ser muito mais fácil você ouvir aquilo do que se você ouvir algo que você tenha uma identidade com aquela pessoa, ou que você goste daquela pessoa de alguma maneira. Você vai ter uma resistência maior para receber o impacto de uma informação negativa acerca de alguém com quem você tem algum afeto positivo. Mas todas as questões que inferem a hostilização e o impacto negativo acerca da Casa de Israel têm atingido o coração de todos aqueles que têm o antissemitismo, o desejo de destruir a nação de Israel desde que ela foi fundada por um milagre, por uma ação realmente sobrenatural, para que o Estado de Israel permanecesse até o dia de hoje. Então, queridos, eu tenho a dizer a vocês o quanto pesa no meu coração o momento que nós estamos vivendo, onde a guerra de informação vai ser uma das piores armas que nós teremos agindo neste momento. Então, nós vimos a divisão do nosso país, eu acredito que você acompanhou isso. Nosso país foi dividido, eu acredito que todo aquele que professa uma fé viva em Yeshua, independentemente de chamar de Jesus, sabe o quanto foi atingido o nosso país, mesmo o coração da fé cristã no nosso país, dividido, polarizado com relação às questões que vieram para dividir a nossa nação, não é? E hoje nós estamos vendo o mesmo tipo de polarização ocorrendo mundialmente. Nós estamos vendo pessoas agindo de uma maneira positiva com relação a Israel. Na verdade, até surpreendente, sempre eu fico apreensiva com o momento que nós estamos vivendo, porque você sabe, pelo menos você que faz parte desse ministério, sabe que o líder que vai ser levantado mundialmente não será um líder que parta da parte do Eterno. Eu acredito que você tenha conhecimento, entendimento. Essa semana ainda me encaminharam um vídeo, pseudo-vídeo, dizendo que tem visto duas pessoas andando na casa de Israel, e eu gostaria de lembrar vocês, não é, queridos, que pensam que possa ser Eliarro, que possa ser Moshe, as duas testemunhas mártires, lembre-se que eles virão em pano de saco. Então a nossa identidade com relação
a essas vidas, as vidas dessas pessoas vai ser, na verdade, aquilo que elas estão vestindo, porque foi o único critério deixado para mim e para você. É o modo que essas duas testemunhas estarão vestindo. E nessa guerra de informação, onde as pessoas estão usando situações como estas para trazer um grande e grave prejuízo para o coração do crente, para o coração daquele que é temente do nome do Eterno, nós estamos vendo também uma grande divisão mundial com várias nações, várias capitais, uma parte apoiando a ação justamente de um grupo de facção terrorista, embora eles digam que estão apoiando os palestinos, mas na verdade nós sabemos que hoje os palestinos estão sendo completamente rechaçados, completamente prejudicados e mortos, não é verdade, queridos? Então, assim como a casa de Israel, e nós vimos uma dramática produção nessa semana que Israel soltou, colocando a história de um urso com uma ursa e com o seu filhotinho, onde eles viviam muito bem dentro da sua casa, quando de repente apareceram lobos vorazes. E esses lobos cercaram, primeiramente mataram o pai, papai urso, e na sequência a mamãe urso se enrolou totalmente com aquele filhotinho, e na sequência eles foram e também mataram a mamãe urso e depois sequestraram esse filhotinho, e esse filhotinho é colocado numa grade, onde ele está atrás dessas grades, e de repente ele se transforma numa das crianças sequestradas, e então Israel coloca que cada minuto vale, não é? Cada minuto que essas crianças estão na mão de um critério, como nós estamos vendo, de guerra, para nós é fundamental o resgate dessas crianças que foram levadas nesse sequestro, uma ação hedionda, que eu não tenho de modo algum como dizer a vocês que isso seria algo positivo. Eu creio que é muito difícil a compreensão das pessoas de que a ação do que nós estamos vendo não partiu da casa de Israel. Eu não sei quantos compreendem isso. Não foi Israel que atacou Gaza, não foi Israel que iniciou esse processo de invasão do território de Gaza. Isso não partiu da casa de Israel. Não é? Então, amados, o que eu gostaria de pedir a todos aqueles que fazem parte desse ministério, que estão acompanhando aqui conosco os cursos, estão conosco dentro deste trabalho que o Eterno levantou nas nossas vidas, é que vocês possam estar intercedendo por Israel, possam estar intercedendo por qualquer família na faixa de Gaza que esteja sofrendo neste momento. Nós somos completamente avessos a qualquer tipo de violência. E as Escrituras deixam muito claro para nós que por causa da multidão do comércio, da multidão dessa exploração sem precedentes que o nosso planeta tem sofrido, é que a violência surgiu. Então eu gostaria de que você compreendesse que nós estamos diante de uma prática, e uma prática que passa pela base econômica. Eu queria trazer as notícias que minha filha encaminhou no dia de hoje, um resumo para vocês, não é? Israel monitorou o equipamento humanitário que entrou através do Egito, e o resumo da declaração do porta-voz das forças israeli hoje no norte foram disparados mísseis contra tanques e mísseis anti-ataque na área fronteiriça. Em resposta, nós atacamos também alvos da esquadrões do Hezbollah, que agora resolveu apoiar o Hamas, não é? Desde o início da guerra, 550 lançamentos fracassados do Hamas e da Jihad Islâmica e Palestina acabaram caindo no próprio território de Gaza e mataram cidadãos de Gaza. Cada edifício que cai em Gaza é um edifício a partir do qual o Hamas opera com capacidade terrorista. Israel não tem atacado nenhum lugar da onde não estão saindo mísseis. Não é? O único endereço que está ocorrendo em Gaza, eles colocam aqui o endereço entre outros, na sua loucura eles estão mantendo nesses lugares reféns, bebês, crianças doentes, deficientes, dentro da faixa de Gaza, e não esqueçam disso, porque nós sempre lembraremos disso ao mundo. Supervisionamos o equipamento humanitário que entra através do Egito para garantir que a água, os medicamentos e os alimentos sejam distribuídos para a população com ajuda humanitária, como nós determinamos que seja feito. É um desejo de Israel que a população de Gaza não passe por uma situação como nós não queremos que os soldados e nem os cidadãos
de Israel passem por uma situação absurda de não terem o essencial para a sua sobrevivência, não é? Até agora enviamos avisos às famílias de 307 mártires das forças de Israel e à família de 210 sequestrados, que foram informadas da situação que nós estamos atravessando nesse momento. Nos últimos dias, nós vemos uma tendência crescente de membros do público ultra-ortodoxo a se candidatarem para se alistar voluntariamente nas forças de Israel. Isso nunca aconteceu anteriormente, e até agora mais de 2 mil inscrições foram feitas junto à IDF. E na segunda-feira, então, começam a recrutar esses voluntários ultra-ortodoxos. É a primeira vez que nós vemos essa ação. Em resposta a uma pergunta sobre se haverá uma seleção dos sequestrados, o porta-voz da IDF respondeu: o Estado de Israel quer devolver todos os sequestrados aonde quer que eles estejam. Então, esse é o desejo de toda a força de Israel, é devolver as suas famílias ou então cuidar dos seus órfãos, porque em muitos casos, como aconteceu na história do urso, foram mortos tanto o pai quanto a mãe dessas crianças. Não é, queridos? E é nesse sentido que nós iniciamos hoje a aula, não é? Esse estudo de Irmiyahu, e você vai compreender como nós estamos nesse momento da história. Queridos, eu gostaria muito que a terra toda se convertesse ao eterno por meio de Yeshua. E não haveriam guerras, não haveria divisões dentro dos lares, não haveria divisões de modo algum. Meu clamor nesse momento é que o Rei verdadeiro de toda a terra volte para nos resgatar numa situação de caos sem precedente que iniciou, mas que está longe de ser concluída. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nós, Pai, colocamos toda a situação relacionada à violência, relacionada a esta guerra, que não temos parte, Pai. Nós não queremos nenhuma família atingida, não importa em que lugar esteja. Eu suplico ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos ajude diante de desafios maiores do que nós e que estejamos no centro da sua direção, da sua vontade. Pai, a tua palavra profética tem um poder de nos alertar, de alterar a nossa equação. Por isso eu te peço, use a minha voz, fala, Senhor, por meio da minha vida. Eu coloco diante do Senhor cada pessoa sequestrada, cada criança sequestrada, Pai, hoje. Eu coloco diante do Senhor toda essa força do ódio operando sobre toda a terra, com marchas em tantas nações, tanto dos prós quanto dos contras. Tenha misericórdia de nós, Pai, que toda a terra se voltasse para o Senhor e não haveria prós e não haveria contra, haveria apenas a tua vontade sendo cumprida sobre a terra dos viventes. Ajuda-nos por amor do teu nome, Senhor, a não cessarmos com o trabalho que o Senhor entregou para nossas vidas. Opera em nós segundo o teu querer e fala conosco, eu te suplico, humildemente, Pai, fala conosco, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Queridos, nós estamos numa situação atípica, eu não sei como vai ficar o vídeo, não sei como vai ficar o áudio, mas nós estamos fazendo o nosso melhor dentro de uma atividade que necessária, que o Eterno ordenou que nós realizássemos, e nós estamos no empenho disso. Eu espero que no próximo encontro nosso nós já estejamos como vocês estão habituados, não é? A estarem conosco. Então, vamos lá, queridos, Irmiyahu, capítulo 27, versículo 1 em diante, não é? No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, nós já estamos no último reinado, no caso de Zedequias, esse que reinou 11 anos, e agora faltam 10 anos apenas para que haja uma invasão completa por meio da Babilônia, e realmente vai haver uma situação terrível. No caso, Zedequias vai ser levado e vai ser completamente humilhado, vendo a morte dos seus filhos, vazado os seus olhos. Ele vai ser a última visão que ele tem, a morte dos seus próprios filhos diante dos seus olhos, não é? Então ele vai reinar agora por 11 anos. Ele, na verdade, no começo aceita as palavras do profeta, ele acaba realmente fazendo algumas concessões com relação à Babilônia, e nós vamos iniciar já tendo uma dificuldade de entendimento. Vamos lá. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá,
veio da parte do Eterno uma palavra Irmiarro, uma palavra Jeremias, dizendo assim, disse o nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu, faze correias e canzis e põe-nos no pescoço e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, o rei de Judá. Então ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, Senhor dos Exércitos, o Elohim de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o seu grande poder e com o meu braço estendido eu dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas essas terras e o poder a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Então, daqui do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver algumas questões complexas, porque o Eterno deu uma ordem que esses canzis, esse jugo que foi colocado no pescoço do profeta Irmiarro, fosse apresentado para 5 nações, não é? Edom, Moabe, os filhos de Amon, Tiro e o rei de Sidom. Então, pelo menos para se eu levar em conta as 5 nações que teriam de receber esses canzis, esse jugo sobre eles, isso não vai acontecer. Foi uma ordem que o Eterno deu, porém nós vamos ver mais à frente, esses canzis foram quebrados do pescoço de Irmiarro, ou seja, então eu quero começar já trazendo para você uma palavra do Eterno acerca do dia que se chama hoje. Você pode ter um chamado profético do Eterno, você pode ter um trabalho para ser feito, mas você sempre vai necessitar de pessoas que cooperem com aquilo que o Eterno tem para que você faça. Então, há pessoas que acreditam, mas a vontade do Eterno será feita, aquilo que Ele ordenar, e isso vai ser feito. E você vai ver logo mais à frente, nós vamos chegar lá e nós vamos voltar nesse capítulo mais à frente, para que você compreenda que é possível você ter um chamado do Eterno, você tem uma colocação do Eterno do que é para você fazer, mas você pode receber uma resistência muito grande. Não é? Você pode receber uma resistência do seu marido, você pode receber uma resistência da sua esposa, você pode receber uma resistência dos seus líderes, aqueles os quais deveriam cooperar com o seu chamado, mas muitas vezes você pode ser visto até como um risco para a sua liderança. Muitos casos de pessoas que, ao invés de explorar aquele benefício, aquele dom, aquele talento que a pessoa tem, acaba, na verdade, rechaçando, quebrando a ordem que o Eterno deu, o sinal que o Eterno colocou. Muitas pessoas foram completamente amputadas ministerialmente. Não é? Há pessoas que estão feridas de uma tal maneira que elas não conseguem se levantar. Não é o caso de Irmiarro, não é o caso de Jeremias, embora ele não pôde cumprir com essa ordenança do Eterno, porém não partiu da parte dele fazer isso. Não parta de você fazer isso com o seu chamado. Não parta de você tomar uma decisão aonde aquilo que o Eterno manda você fazer, você diga, eu não vou fazer, é muito difícil, eu me sinto desconfortável, eu sou uma pessoa tímida, eu não quero fazer aquilo que o Eterno me chamou, olha, eu tenho problema com rejeição, a primeira pessoa que vai me rejeitar. Não coloque o seu ego à frente do seu chamado. Não é? Que o Eterno trabalhe no seu espírito, queridos. Eu nunca vi tanta necessidade na minha vida de pessoas para cuidar de vidas. Eu nunca vi uma situação tão complexa como a que nós estamos atravessando no dia que se chama hoje. Então eu gostaria de convidar você a ter esse entendimento que no caso de Irmiarro, a ordem que o Eterno deu para que ele se apresentasse justamente com esse canzis que foi colocado no seu pescoço para 5 nações, foi completamente impedido por parte de quem? De um falso profeta. Quem fez isso com Irmiarro, com Jeremias, foi um falso profeta. Então, mais à frente você vai compreender, mas aqui já começa uma revelação que mexeu muito com o meu espírito, como nós podemos ser detidos quando o Eterno entrega algo físico para que nós venhamos a reagir. Né? Nós congregávamos em uma sinagoga e nós vimos ali passando por uma situação de muita
de uma estrutura muito negativa para o impedimento daquilo que o Eterno tinha para fazer. Não é? Nós vimos situações realmente que estavam bloqueando a ação do Eterno. E eu acredito que isso possa acontecer com muitos ministérios. Então, querido meu, querida minha, você que tem um chamado do Eterno, a minha direção da parte do Pai com relação às experiências que têm acontecido nas nossas vidas é que você persevere. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Eterno e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Irmiarro podia ter parado aqui e falado, olha, minha missão acabou, porque o Eterno me deu uma ordem para eu fazer, e veio aqui um falso profeta e arrebentou com tudo que eu tinha preparado, não é? E você pode também trazer uma desculpa para o Eterno. No caso do profeta Irmiarro, isso não foi suficiente para que ele se detivesse no seu chamado, não é? Lembrando você que nós estamos há 10 anos, faltam 10 anos, para que nós vejamos essa atuação efetiva dessas profecias serem cumpridas, porque vai ser quando o rei Zedequias completar mais 10 anos para frente, 11 anos de reinado, acaba o reinado dele, porque ele vai ser levado cativo para Babilônia, independentemente de ele acreditar ou não. Todas as nações servirão Nabucodonosor. Segunda questão, o céu, como é que pode um rei que faz um monumento para si próprio, um rei que age no seu próprio benefício, como é que eu posso dizer que esse homem é um servo do Eterno? Mas, queridos, aquele que faz a vontade do Eterno se torna seu servo. Isso não quer dizer que se torna seu filho. É diferente alguém que está agindo em prol do que o Eterno quer e alguém que está agindo em prol da sua família, na confiança, na emuná. Então, compreenda que Nabucodonosor se torna servo. Isso não quer dizer que ele se torne um filho. Tá bom, queridos? Todas as nações servirão a Nabucodonosor, versículo 7, ao seu filho, filho do seu filho, 3 gerações, até que também chegue a vez na sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis farão com que eles sejam seus escravos. E isso vem a acontecer, da maneira que Jeremias profetizou, da mesma maneira isso veio a acontecer, não é? Se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço embaixo do jugo do rei da Babilônia, essa nação eu castigarei com espada, com fome, com peste, diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, até que eu a consuma pela sua própria mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para que vos mandem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Ou seja, o Eterno está querendo manter o seu povo dentro da sua terra, o Eterno está querendo... Queridos, as equações, elas vão mudando, porque você pode dizer, mas céu, anteriormente não era para ir com Nabucodonosor? Quem fosse com Nabucodonosor não viveria, não estaria bem lá na Babilônia? E agora, por que que as coisas mudou? Porque as equações são dinâmicas. As equações são dinâmicas, queridos. O Eterno tem uma palavra para nossas vidas, e essa palavra, de acordo com a alteração dos sistemas do que nós vamos passando, o Eterno vai equalizando todas as nossas equações com o propósito de que a vontade dele se cumpra na terra. Neste momento, aqueles que não tinham sido levados, exilados, receberam uma chance de continuar na terra. Eles receberam essa oportunidade se eles se subjugassem ao rei Nabucodonosor. Mas a nação que se meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu. E ele vai lavrá-la e habitar nela. Versículo 12. Fala Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo, metei o seu pescoço no jugo do rei da Babilônia e serviu a ele e ao seu povo e vivereis. Porque morrerias tu e o seu povo de espada, de fome, da peste,
como o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu disse a respeito da nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia, é mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e aqueles que vos profetizam. Ou seja, queridos, o falso profeta, aquele que vem trazer uma palavra que o Senhor não disse, ele mesmo vai sofrer o mesmo dano. É muito difícil lidar com o espírito de uma falsa profecia. Essa semana eu recebi 2 mensagens, nitidamente eu compreendi que aquela palavra não seria a palavra que o Senhor disse. Uma delas, a pessoa gritava, era quase impossível você conseguir ouvir o que estava sendo dito, de tanto que a pessoa gritava histericamente, dizendo que era o Senhor que estava falando por meio dela. Então, primeiramente, aquilo eu sei que não é a maneira que o Eterno fala. E o segundo vídeo que eu vi, a pessoa falava de Gog e Magog como sendo nações conhecidas, não é? Sendo que não existe histórico, não existe nenhum tipo de artefato, não existe nenhuma arqueologia que fale acerca de Gog e Magog. E o fato de nós termos justamente um buscador de trás para frente com o nome de Gog deixa muito claro para a gente que nós estamos lidando com uma dimensão que não é uma dimensão humana, não é uma dimensão conhecida. Que o Eterno trate no coração e no espírito vozes dizendo que vai existir coisas que, na verdade, de modo algum, tem como ocorrer em contrário ao que as Escrituras dizem. É o caso que eu falei para vocês das 2 testemunhas, né? Que em tese teria aparecido. Não adianta você ver uma testemunha vestida de vermelho, ou vestida de cores tingidas, né? Nós vamos saber quem são as 2 testemunhas quando elas estiverem com um pano de saco, né? Com um pano grosseiro sobre a sua pele, que lhe cause um desconforto, não é? Também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizaram. Então, havia ficado alguns utensílios da casa do Eterno, e entre eles tem um mar de bronze, tem um outro. Eu vou procurar se eu consigo trazer para vocês a imagem. Se eu conseguir, eu vou colocar no vídeo para vocês, né? E para você ter uma noção, para poderem levar, era tão grande esse utensílio de bronze que eles tiveram que partir em pedaços para poder levar. Lamentavelmente, não deram ouvido ao que o Eterno disse, e o Eterno disse para eles que se eles continuarem na sua obstinação, eles iriam perder o restante dos utensílios que ficaram. Versículo 17, não deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e viveis, porque se tornaria essa cidade em desolação. Porém, se são profetas, e se a palavra do nome do sagrado Kadosh Baruch Hu está com eles, então que orem ao Senhor na casa do rei de Judá em Jerusalém, que não sejam levados os seus utensílios que ficaram para a Babilônia. Eu achei bastante interessante o fato de que já havia uma determinação de que a dureza do coração daquelas pessoas faria com que elas perdessem o restante dos utensílios que haviam ficado. Tudo que era de ouro, que era de prata, praticamente já tinha ido embora. Ficou apenas as coisas de bronze. E o Eterno está dizendo: o que é de bronze também será levado embora. Então, queridos, é muito fácil nós percebermos os sinais do Eterno quando nós estamos saindo da sua vontade. Quando nós passamos a sair da vontade do Eterno, as coisas são perdidas. Mas ainda há uma esperança se você pegar aí o versículo 18, não é? E você percebeu, Senhor, eu estou perdendo coisas estão sendo subtraídas da minha vida, eu estou perdendo. Queridos, se nós não percebemos que nós estamos perdendo a nossa liberdade, que nós estamos perdendo a capacidade de comunicação uns para com os outros, mas nós mantemos ainda alguma dignidade com relação à nossa individualidade. Esse é o momento de nós nos prostrarmos e nós orarmos ao Eterno. Eu vou ler novamente. Porém, se são profetas e a palavra do nome do sagrado Kadosh Baruch Hu está com eles, então que orem ao Senhor dos Exércitos,
para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Ou seja, o Eterno, ele dá oportunidades para que nós não venhamos a perder absolutamente tudo que nós temos. Mas essas pessoas não se converteram, elas não se voltaram, elas decidiram perder absolutamente tudo que era do Eterno que estava com eles. O que é do Eterno que está com você e que já foi levado? Talvez o ouro que você tinha, que era dele, que era justamente aquilo, a revelação manifesta do Eterno na sua vida, aquilo que ele trouxe para você, algo que você pudesse observar de precioso do seu tempo, da sua mente, do seu relacionamento com ele, talvez isso foi afetado. Talvez a prata também. Então, talvez o seu louvor, o seu momento de adoração, o seu momento de estar na presença do Eterno, e aí talvez te sobrou bronze. Ore para que não seja levado. Ore para que você não perca esse pouco que te restou e quem sabe o Eterno devolva também as demais coisas que foram levadas de você. Porque é o que vai acontecer no futuro com o remanescente de Israel que retorna, os exilados que retornam para a sua nação. Porque assim diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, dos suportes, dos restantes dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não levou quando deportou Jerusalém para a Babilônia, e a Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isso diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, Senhor dos Exércitos, Adonai Sebaot, o Eterno de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa, Beit Hamikdash, na casa do Senhor, o templo, e na casa do rei de Judá e Jerusalém, a Babilônia, eles serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, e então eu farei trazer e devolver a esse lugar. Então, queridos, é impressionante a posição do Eterno com relação a todos esses quesitos, aonde nós vemos com muita tristeza no coração, aonde o Eterno sabia que aquele povo não se voltaria atrás. Ele sabia que aquelas pessoas não se converteriam, que não orariam ao Eterno para que fosse removida uma sentença como esta, embora a oportunidade tivesse sido dada, o orgulho era muito superior à oportunidade. Queridos, eu já estive em aconselhamentos conjugais onde estava tão fácil de ser resolvido aquilo, se uma parte cedesse. E, lamentavelmente, o que nós vimos foi a persistência no caos. E hoje nós vemos pessoas atravessando momentos de depressão, momentos de enfermidades crônicas, de desespero, coisas absurdas nós temos visto por causa do orgulho, queridos, por causa da arrogância, de não se prostrar, de não perceber o risco que o pecado traz, o que faz o pecado na vida de uma pessoa, a destruição que o pecado vem para trazer sobre a vida humana. Eu oro ao Eterno, queridos, que entre nós, no nosso meio, isso não ocorra. Que você esteja atento, você esteja atenta a tudo que o Eterno tem para a sua vida, para que o seu coração não seja endurecido. Que o Eterno trabalhe no seu espírito, que o Eterno fale ao seu coração da importância de você permanecer naquilo que você foi chamado para fazer, em nome de Yeshua. Viu, queridos? Amados, hoje nós vamos ter uma aula bastante curta. Eu não estou nem com meus PowerPoint, não tenho condição de fazer algumas apresentações que eu espero trazer para você na próxima semana, se o Eterno quiser e vivermos. Mas eu quero orar com você. Eu quero muito que você receba essa revelação, as revelações do que o Eterno traz aqui sobre a sua vida, a importância do entendimento, do seu chamado, do quanto a oposição pode querer te impedir de fazer as coisas que o Eterno tem para que você faça, mas jamais vão poder impedir você se você permanecer na sua posição. O Eterno vai trazer para você condições disso. E se algumas coisas te foram tomadas, mas você ainda mantém, não importa se o ouro, a prata foram, mas você mantém o bronze, se agarra naquilo que o Eterno tem para a sua vida, se agarre a isso, faça o bem. O Eterno tem o melhor para você. Viu, queridos? Eu espero de todo o meu coração que nós vejamos a Shalom em Israel,
Shalom sobre Jerusalém. As Escrituras dizem para nossas vidas que se nós lutarmos pela Shalom Israel, pela Shalom Jerusalém, nós vamos ser tão abençoados, queridos, mas não é esse o propósito do meu pedido. Não é possível que uma situação como essa perdure, não é? No Shabat, minha filha compartilhou hoje conosco que estava tudo tranquilo, de repente começaram aquelas bombas caindo, aquele susto, aquela angústia dentro do coração dela, dentro do coração de todos os moradores ali que estavam simplesmente guardando o Shabat. Eu espero de todo o meu coração que essa loucura que nós estamos assistindo chegue ao fim, em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor nossas vidas para o bem mais uma vez. Eu te exalto, Senhor, eu intercedo a Ti, por amor da Tua fidelidade e da Tua muita misericórdia. Ó Senhor, vem sobre nós, ajuda-nos, querido Pai. Ajuda-nos a ver o bem, por favor, Pai. Ajuda-nos a ver a paz, a shalom sobre a casa de Israel. Envia-nos o teu ungido, Pai, o teu ungido. Nós rejeitamos, repudiamos qualquer pessoa que venha no seu nome próprio, Pai. Nós somente tememos a Ti, nós nos curvamos diante de Ti, nós bendizemos ao Teu nome, Pai. Não há outro senão o Senhor. Nos ajude, Pai, a vermos a Tua bondade, a Tua infinita misericórdia. Nos ajude a vermos o Teu querer e o Teu poder sobre nossas vidas e sobre a casa de Israel. Pai, envia os Teus malachim sobre os filhos do Senhor que estão naquela nação, sobre os filhos do Senhor que estão nas outras nações, que estão se agregando, Pai, num contexto de uma guerra mundial que nós não desejamos, nós não queremos e nós repudiamos também, meu Pai. Pelo amor da Tua misericórdia, nos livra da violência, nos livra da fome, nos livra de enfermidades, Pai. Ajuda-nos a vermos a Tua bondade, Pai. Se nós perdemos o ouro e perdemos a prata, que nós mantenhamos o bronze e quem sabe o Senhor nos dará de volta a prata e o ouro da Tua presença magnífica, Senhor, que nós carecemos e nós buscamos com uma necessidade como pela própria vida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma voz que trabalha pela Tua vontade, ainda que venham pessoas para oprimir a voz do Senhor, os sinais do Senhor por meio da nossa vida. Ajuda-nos a nos levantarmos em espírito e em verdade para cumprir somente o Teu querer. Fica conosco, Pai querido, nós somos dependentes da Tua boa mão. Dá uma semana de bênção para os Teus filhos. Haja shalom sobre a casa de Israel, shalom sobre Jerusalém. Nos ajude a vermos o Teu querer somente, Senhor, sobre aquela nação. Pai, no meio deste caos, eu sei que o Senhor tem soluções. Tenha piedade de nós, Pai. Tenha piedade de nós, é o que eu te suplico. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, lembrando você somente, nós vamos ter imersão, teve lá, nós vamos ainda ter mais um Shabat, temos 2 Shabbatot ainda antes da teve lá, mas só lembrando você que nós vamos ter imersão no dia 12 de novembro. Então, vocês estão convidados, algumas pessoas já entraram em contato conosco, mas você que vai participar, não atrase o seu contato, entre em contato com a gente pelo celfm.com.br para que nós possamos preparar a hospedagem de vocês, quem sabe você possa passar o Shabat conosco, vai ser um tempo maravilhoso, eu tenho certeza. Que o Eterno bendiga a sua vida, Shavuot Tov, tenha uma excelente semana, beijos no seu coração, fique na Shalom do nosso Pai.